Boa noite. Nós vamos iniciar agora, mais uma vez, o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo, ao vivo, aqui pela nossa página do Facebook. Novamente estaremos contando com a presença da nossa irmã Sirlene Ferreira, que vai falar conosco sobre o tema Honrai vosso pai e vossa mãe. Boa noite, dona Sirlene, que Deus abençoe, seja bem-vinda. Boa noite, seu Gilmar. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Nós vamos hoje falar sobre o tema Honrai vosso pai e vossa mãe, né? A gente convida aí o pessoal para ir chamando, divulgando, compartilhando aí os nossos vídeos, né? Para que outras pessoas possam ver. E vamos então, mais uma vez, né? Colocando aí a visão espírita a respeito de um tema tão interessante, tão empolgante, inclusive, que está no Evangelho de Jesus, né, dona Sirlene? Isso mesmo. Então, tá bom. Enquanto eu vou divulgando aqui e fazendo os compartilhamentos, eu vou colocar a senhora para falar, tá? Que Deus abençoe, Deus dê muita força para que esse trabalho tenha alcance, né? Muita gente que esteja necessitando de uma palavra de apoio, uma palavra do Espiritismo, né? Que conforta e ajuda tanta gente, tá bom? Não é mesmo? Certinho. Então, tá. Com Muito Deus, obrigada. tá? Até lá, a gente volta ao final para poder fazer as despedidas Correto. E dar aí a nossa visão a respeito do tema, se for possível. Um abraço. Certinho. Meus irmãos, boa noite a todos. É uma alegria falar com os irmãos da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, em Piaçu, falar com todos os irmãos simpatizantes da doutrina espírita. É uma honra, é uma alegria, esse privilégio que Deus me concede para divulgar o Evangelho de Jesus. Hoje, meus irmãos, o nosso estudo é sobre a família. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o 4º mandamento do Decálogo. Então, nós começamos, meus irmãos, vamos dizer assim, compreendendo, aprofundando a nossa compreensão sobre o Decálogo, sobre esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Muito formal. O que significa esse honrai? Significa respeitai. Amai o vosso pai e a vossa mãe. É um mandamento onde o Pai Celestial nos recomenda amar o pai e a mãe. Respeitar. Né? E nosso estudo hoje é uma homenagem ao Dia dos Pais, aos pais, né? Que agora nós estamos já no mês de agosto, 25 de agosto, né? E no segundo domingo do mês de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. Então, nossos parabéns a todos os pais, né? Que se interessam pela nossa reflexão, a todos os pais da Terra, né? A família constitui, então, um dos maiores patrimônios que o espírito encarnado recebe da providência divina. Não é só enquanto na Terra, porque o amor é eterno. O amor é para sempre, né? A vida aqui na Terra é breve, é só um tempo. E o amor entre os pais e os filhos é breve. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica como se formam as famílias no plano espiritual. As famílias se unem por afinidade, né? Por muito se amarem. Então, é tão grande o amor existente entre os familiares que uns reencarnam exatamente para ajudar, para fortalecer aqueles que estão em provação mais dura, mais difícil, né? E isso tudo de acordo com a permissão divina, de acordo com a lei do merecimento, de acordo com a lei do merecimento. E se a gente quer, então, aumentar o nosso merecimento diante de Deus, nós precisamos, então, aumentar a nossa capacidade de amar. É pelo exercício do amor que nós crescemos espiritualmente, nós evoluímos, nós nos iluminamos, quando vamos dizer, nos afinizamos com o ensino do Cristo, com o Evangelho de Jesus, que constitui, então, a maior mensagem do mundo, como nos diz Humberto de Campos nas suas obras,
né? Jesus veio nos trazer a maior mensagem do mundo, né? As 3 revelações que Deus enviou à humanidade, a revelação de Moisés, cujo ponto mais alto está no Decálogo, né? Que tem por base, então, a justiça de Deus, né? A revelação de Jesus, que é a maior de todas, que tem como núcleo central o amor incondicional. E o que é esse amor incondicional? É o amor que tudo dá e nada espera em troca. É amar sem esperar ser amado. O importante é amar. Se a gente vai ser amado ou não, não é tão importante assim. O importante é a gente amar. O importante é a gente ter o coração aberto, né? E dentro do nosso lar, esse amor precisa existir entre os pais e os filhos, entre o casal, com os avós, com todos os integrantes da família, porque é dentro da família que está a primeira escola do espírito. E todos os membros da família são importantes. Os familiares são nossos companheiros de evolução. E por isso, merecedores do nosso amor, da nossa amizade, da nossa fraternidade, né? Ah, mas eu tenho muito problema lá em casa. Há lares que, quando foram instituídos na espiritualidade, ainda estão distante dessa afinização, estão ainda matriculados no capítulo das provações com toda a sua pujança, né? Ah, mas o que fazer? Seguir o ensino de Jesus. Jesus nos ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O lar está difícil, tem o sofrimento, tem incompreensão, seguindo o amor de Jesus, praticando a regra de ouro do Evangelho de Jesus. Eu não posso fazer para o meu próximo aquilo que eu não desejo que faça a mim, mas eu devo e tenho necessidade de fazer para o meu próximo tudo aquilo que eu quero que ele faça a mim. Olha que maravilha. Nessa regra de ouro do Evangelho de Jesus está o segredo da nossa vida, o segredo de viver bem, o segredo de viver com respeito, com fraternidade, o segredo da gente procurar dar a todos aqueles que a vida maior situou perto de nós, ao nosso lado, sobre os nossos cuidados, né? Todo o amor que a gente gostaria de receber, todo o amor que a gente compreende ser uma incumbência, mais do que um dever, é uma missão. A vida familiar é uma missão. É tão grande essa importância da gente compreender sobre a questão da vida em família como uma missão, que na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: pode-se considerar como missão a maternidade? E os espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão, né? É um grandíssimo dever que envolve muito mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade para o futuro. Mas por quê? Porque a missão dos pais e das mães é dar à humanidade homens e mulheres melhores, né? A missão dos pais ela é assim definida de uma frase pequena. Os pais têm a missão de encaminhar os filhos no caminho do bem, né? Esse encaminhar os filhos no caminho do bem é que é difícil, porque quem é que está dentro do nosso lar? Os espíritos com os quais nós estamos comprometidos milenarmente, porque Allan Kardec nos ensina no livro Obras Póstumas que as famílias reencarnam juntas por um certo número de reencarnações, até completar determinados ciclos de estudo, né? E nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nos diz a dona Teresa de Brito, lá no livro Vereda Familiar, que o amor que a gente vive dentro do lar não é aquele amor cheio de violência,
cheio de agressividade, cheio de ciúme, de egoísmo, né? No máximo, a gente vê o amor como uma relação de troca, não toma nada cá. Então, nós precisamos nos esforçar, cumprir esse dever que todo filho de Deus tem de conhecer, de viver e de praticar a sua lei. Viver o ensino do Cristo, que é quem veio nos dar. O mestre Jesus é mestre do amor. É mestre do amor, é mestre da renúncia, da dedicação, né? Então, nós precisamos seguir o exemplo do Cristo para que nós possamos viver bem na família. Emmanuel, no livro Família, diz o seguinte, que na vida familiar, quem é que vence? Quem é que triunfa? O que tem mais capacidade de amar, o que tem mais capacidade de renunciar a si mesmo em benefício dos outros. Educar um filho é dar ao filho tudo de que ele necessita, não em termos materiais, mas, sobretudo e acima de tudo, em bens morais, em educação moral, em educação do espírito, que é a verdadeira educação, é aquela educação que o tempo não destrói, que as traças não corroem. Os bens espirituais verdadeiros são assim, né? A pessoa desencarna e continua amando a família. O pai desencarna e continua amando o filho. A esposa desencarna e continua amando o marido também. Então, o amor não cessa com a morte. Ainda que a gente não possa ver os nossos entes queridos, eles continuam vivos, na medida do que podem, na medida do que a sua própria condição evolutiva permite. Eles continuam velando por nós, orando por nós, trabalhando por nós. E quando verificam que não cumpriu bem a sua oportunidade, no momento em que despertam no plano espiritual, continuam trabalhando, começam a trabalhar para merecer a bênção de uma nova reencarnação. E em cada reencarnação é como um capítulo no livro da vida, no livro da eternidade, um capítulo nosso, né? Então, é como uma lição aprendida. A vida na Terra, como nós sabemos, meus irmãos, ela é sempre breve, passageira, quando, vamos dizer assim, quando comparada com a eternidade. Às vezes a gente acha a vida na Terra árdua demais, nossa, mas está difícil, eu não dou conta mais da... A vida na Terra é uma bênção que nós pedimos ao Pai. Pedimos é pouco. Nós imploramos ao Pai que nos desse essa oportunidade de viver aqui na Terra. Então, a vida é a prova pedida, é a prova buscada, é a prova escolhida. Nós pedimos para estar juntos com os nossos familiares. Os pais pediram para receber esses filhos que estão agora dando preocupação, dando trabalho. Muitos pais também dão desgosto aos filhos, e todos os problemas que nós vivemos dentro do nosso lar, no relacionamento familiar, no dia a dia, meus irmãos, tem solução no amor que Jesus nos ensina. Joana de Ângeles, no livro As Leis Morais da Vida, quando fala, né, da lei divina e da lei natural, no início do livro, porque nesse livro ela comenta as leis naturais, as leis morais da parte terceira do livro dos Espíritos. Então, ela vai ampliar, vai explicar com outras palavras o que os Espíritos dizem no capítulo da lei divina ou da lei natural. Na lei divina, nós encontramos tudo que é necessário para nós sermos completamente felizes. E nós somos infelizes somente quando nos afastamos dessa lei, né? Então, na vida no lar, a vida em família,
Nós estamos tendo muitos problemas, mas nós deixamos de lado, nós ignoramos completamente, né? Tiramos do nosso calendário, vamos dizer assim popularmente, todos aqueles conselhos que a obra espírita nos oferece, né? O diálogo, as boas maneiras, o gosto de conversar, a gentileza tão importante entre os pais e os filhos, entre o casal, entre todos os membros da família, porque, na verdade, nós somos individualidades que dependemos uns dos outros na vivência dentro do lar para evoluir, para sermos felizes, para irmos, então, curando as nossas almas das consequências infelizes do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Não só em vidas anteriores, mas nesta vida também. Porque quando a gente estuda o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né, bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, a maioria dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida não é de consequência de vida anterior, é consequência de erros, de atitudes infelizes praticadas na vida atual, né? Na vida atual. A gente trata mal, a gente não tem educação, a gente é grosseiro, a gente menospreza o outro, o orgulho toma conta das nossas ações, o egoísmo, a vaidade, o ciúme. A gente rouba a alegria do próximo, a felicidade dele. Parece que tem... Às vezes nós temos aquela alegria, aquele prazer de descontentar o outro quando a gente percebe que ele está mais feliz. Né? Então, tudo isso vai nos afastando uns dos outros, tudo isso vai complicando a nossa vida, meus irmãos. Então, é preciso nós tirar tempo. Daí a importância da realização do Evangelho no Lar, para a gente dar conta. Nós temos que agradecer a Deus todo dia, a convivência familiar, a importância do lar, a importância da família. Então, nós podemos observar como sofre uma pessoa que encarna e desencarna nessa terra maravilhosa nossa, nessa nossa mãe terra, sem a bênção da família, sem a bênção do lar. Ah, mas Deus me livre! Seria melhor que eu não tivesse família. Tem certeza? Tem certeza do que está falando? É porque é dentro do lar, nos cuidados que a gente tem que ter uns com os outros, né? É que a gente evolui, que a gente adquire qualidade, que a gente supera problemas morais, problemas evolutivos. É dentro do lar que a gente precisa praticar a caridade, né? A gentileza, a boa educação. Ah, isso é dever nosso, é obrigação. Porque se a gente não cuida do cultivo dessas ações, o que vai acontecer? Ninguém vai gostar da gente. No máximo vai tolerar, mas não vai amar a gente. Se a gente quer amor, se a gente quer amizade no campo da família, no ambiente da família, a gente tem que aprender a oferecer o que nós queremos receber, em dose dupla, em dose dupla. Né? Então imagine como seria a boa nossa vida se a gente parasse de maltratar os outros, tratasse cada um com o máximo de educação, com o máximo de respeito, né? Eu conheci um senhor, um companheiro de doutrina na minha casa espírita, que já não está entre nós, que viveu mais de 50 anos com a esposa dele, um casamento longo, que terminou aqui na Terra porque ele desencarnou. Ele falou para mim um dia que eles nunca discutiram, que quando uma ia conversar com o outro, que via que havia nervosismo de alguma parte, fazia um silêncio total. Ia cada um cuidar de uma outra coisa. E quando a temperatura baixava, um procurava o outro e ia conversar até resolver aquele problema.
Não adianta brigar, não adianta fazer guerra, não adianta ofender. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E ainda mais grave, quem fala o que quer, quem é muito franco, é cruel, é sem amor, né? Afasta o outro, ofende, magoa. E tudo aquilo que a gente fizer de dano, de ofensa ao nosso próximo, ao nosso familiar, qualquer pessoa, a gente tem que reparar. Ceitil por ceitil. No espírito puro, não há nenhuma mácula moral, né? Não há nenhuma mácula moral. Então, toda reencarnação, ela tem como objetivo o progresso do espírito dentro do lar. Os espíritos estão ali para que trabalhem juntos pelo progresso comum, para sustentar o outro moralmente, né, emocionalmente. Nossa, meu filho mais velho esses dias, ele está muito triste, eu vou dar uma ajuda para ele. É aquela conversa amiga. Nós perdemos o gosto de conversar, a gente não conversa. Como é importante, né? O filho que já casou, por exemplo. Nossa, eu estou tão sem tempo. Pode conversar pelo WhatsApp. Muito não, pouco. Mãe, eu estou ocupado, mas eu não esqueci da senhora. Eu estou procurando, eu vou arrumando um jeito, eu estou chegando aí. A hora que eu puder, eu apareço aí. Não é esquecer o familiar. Não é esquecer o familiar. Abandono familiar dentro da própria casa. É preciso conversar. É preciso tirar um tempo. Aquele cafezinho que se toma em volta da mesa é de fundamental importância. É tão importante essas conversas ao redor da mesa que no capítulo 1 do livro, no capítulo que fala sobre o culto no lar, falar num dos capítulos são no capítulo que fala sobre o culto no lar, no livro Jesus no Lar, Jesus chega e fala assim com Pedro: Pedro, ao redor da mesa de teu lar, você recebe o pão material. É sentado na mesa, ou num banquinho, tudo perto um do outro, porque não é preciso que o lar seja luxuoso. O importante não é o tamanho da mesa, é o tamanho do coração. É o tamanho da intenção. Né? E geralmente a gente gosta de almoçar um junto com o outro, de trocar ideia, né? Então, essa conversa alimenta o coração das pessoas. Então, Jesus continua falando com Simão Pedro, do mesmo jeito que você recebe ao redor de tua mesa, junto com os seus familiares, o pão material que sustenta o corpo. Nós precisamos, Pedro, estabelecer ao redor dessa mesa o alimento espiritual, o alimento da paz, na conversação e no pensamento. E Pedro ficou muito calado, porque ele não conseguia nem entender o que Jesus estava falando com ele. E profundamente emocionado, já pensou ouvir Jesus falar isso na casa da gente? É muita alegria, né? É uma bênção. E Jesus fala com a gente através do Evangelho. Então, Jesus aconselhou a Simão Pedro que precisava instituir o Evangelho no lar, onde, através do Evangelho no lar, a paz estivesse presente, nas lições estudadas, na conversa, no pensamento de cada um. E quando o Evangelho no lar é instituído na família, o ambiente da família muda. Mas qual é a finalidade do Evangelho? A família senta em hora pré-determinada e durante pelo menos uns 15 minutos, 15 no mínimo, o máximo de 30. Às vezes, quando tem filho muito pequenininho, o Evangelho no lar dura 10 minutos com as crianças. Depois, quando as crianças vão dormir, é ideal que o casal realize um outro Evangelho no lar de pelo menos 15 minutos.
Porque o lar, o evangelho no lar sustenta as energias saudáveis, salutares, as bênçãos de luz dentro do lar. É um trabalho de desobsessão que o próprio estudo do evangelho realiza no lar. O amor fica mais forte, o desejo de ser amigo, a solução para os problemas difíceis. Os pais recebem inspirações divinas para educar os filhos, para viver a vida a dois, para contornar os problemas complicados. Isso nos ensina Joana de Ângeles no livro SOS Família, que eu li há muitos anos. Então, o Evangelho no Lar, ele abre as portas do lar para que os seus habitantes recebam as bênçãos espirituais. E os pais são os guardiães da família, as mães e os pais. Então, homenageando os pais, eu gosto muito de citar aqui a história do José, o pai de Jesus, o José da Galileia. Emmanuel tem um livro maravilhoso que se chama Levantar e Seguir. Então, o José da Galileia, lá nesse livro tem uma página, uma mensagem. José da Galileia. Um homem simples, humilde, nunca foi visto fora da sua carpintaria. Era sempre cumprindo com o seu dever, sempre cuidando da família, né? Recebeu a missão de ser o pai de Jesus aqui na terra, do anjo Gabriel. Nem isso fez de José um homem vaidoso, um homem prepotente, não. Era humilde. José viveu, então, no silêncio de Deus. Falou com os atos de amor, a linguagem do amor, a linguagem da paz, a linguagem não articulada, das ações praticadas em favor do amor pela família. Então, Emmanuel fala que houve um tempo em que Deus confiou Maria e o Cristo aos cuidados de José. E José cumpriu santamente a sua missão. Deu ao Cristo e a Maria tudo o que ele podia, o melhor que ele tinha. E por isso, o cristianismo deve a sua primeira hora aos cuidados desse homem tão simples e tão humilde, exemplo de pai para os pais da terra, né? Que viveu no silêncio de Deus e cumpriu com a sua missão. Os pais são importantes na vida dos filhos, né? Os pais que amam, os pais que corrigem, os pais que estão presentes na vida dos filhos. Mais do que qualquer presente caro, mais do que qualquer bem material. Os filhos precisam do amor dos pais e os pais precisam do amor dos filhos. A vida nossa aqui na Terra, ela precisa ser regida, governada pela vivência do amor que o Cristo veio nos ensinar. E no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Sociedade, os espíritos superiores dizem a Allan Kardec que a missão, o fato de nós reencarnarmos em família, os laços de família entre os seres humanos, tem como objetivo nos levar a aprender a viver o amai-vos uns aos outros, que Jesus veio nos ensinar. Sabe por que nós estamos sofrendo, meus irmãos, passando por momentos de tanta dificuldade no planeta, no nosso país, dificuldades de toda ordem, problemas morais, problemas políticos, problemas econômicos, problemas de epidemia, de pandemia, problemas de saúde, a nossa moral está doente. E nós estamos distante, nós estamos tentando negar
esse amor para o qual nós fomos criados. Toda a proposta do Evangelho de Jesus é uma proposta de amor, é uma proposta de paz, é uma proposta de alegria. Mas nós estamos olhando as horas, nós estamos, então, relegando ao esquecimento esse compromisso de amor que cada consciência tem com o Pai eterno, com o Pai celestial, com o amor do Mestre Jesus. Então, quando nós estamos refletindo sobre a importância da nossa família, sobre a necessidade de nós implantarmos a vivência do amor dentro de casa, quem ama perdoa, quem ama não ofende, quem ama respeita. A gente repete sempre. O amor é tão importante nas nossas vidas que Jesus instituiu como primeiro mandamento o amor a Deus. E o segundo mandamento é o amor ao próximo. E esses dois mandamentos são semelhantes. E neles está, então, toda a lei e os profetas. Sabe por quê? Porque quem vive esses dois mandamentos cumpre toda a lei de Deus, cumpre todos os 10 mandamentos de Moisés. Não é violento. Se a gente vivesse isso, pai não matava filho, filho não matava pai, não existiria prática de aborto. Pai não abandonava filho, mãe não abandonava filho. Não existiria o problema da piedade filial, que é quando os filhos abandonam os pais na velhice. Né? Não existiria feminicídio. Tudo falta de respeito. Falta de amor pelo próximo. Falta de a gente procurar compreender que o nosso semelhante necessita tanto de amor, de respeito e de compreensão quanto nós próprios necessitamos. Quando a gente compreender isso, nós viveremos em paz. Vai haver mais felicidade na Terra, não é? Vai haver mais felicidade na Terra. Os presídios, as penitenciárias, as casas, vamos dizer, eu não sei nem como é que chama agora, como é que está chamando agora, a questão lá do menor, do CISAU, não sei como é que fala o nome técnico, o nome adequado agora, atual, que de vez em quando o povo muda de nome. Não existiria, vamos dizer assim, com todo respeito, prisões para menores, não existiria a adolescente delinquente, né? Então, a reforma da terra, a transição da terra de mundo de expiação e de prova para mundo regenerador, depende da vivência dentro do lar, depende da convivência, depende da existência do amor, do respeito, né? Da solicitude que cada um precisa ter com o outro. Quando a gente faz isso, o sofrimento desaparece. Pode olhar que tem algumas famílias na Terra, precisa aumentar o número dessas famílias. Passa dificuldade de todo tamanho, mas você olha, eles estão unidos. A amizade, e Deus permite que a gente possa ver e contemplar esse tipo de família aqui na Terra, para a gente ter coragem de trabalhar o quanto for necessário, para que a nossa família alcance também essa condição de vida, essa qualidade de vida, não é? Todos nós queremos ser felizes e tudo está ao nosso alcance. Aí a nossa vida muda, porque as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos está na nossa rebeldia, em não querer viver o que nos ensina a lei divina. Quando a gente parar de ser rebelde, quando a gente procurar modificar a nossa vida, aos poucos, na proporção mesmo da nossa modificação moral e espiritual para melhor, os sofrimentos vão desaparecendo. O lar é aquele paraíso nosso na Terra. É o melhor lugar do mundo, onde depois do trabalho, onde depois do estudo, dos nossos deveres sociais, nós temos pressa de chegar dentro do nosso lar, para a gente viver em família, para a gente viver em paz.
né? Quando chega ao plano espiritual, quando nós retornamos ao plano espiritual, se a gente não cuida bem dos familiares, nós ficamos em sofrimento. Os pais que negligenciaram os filhos aqui na Terra, quando chega no plano espiritual e compreende tudo, o arrependimento é grande. E eles começam, então, a trabalhar e a implorar a misericórdia divina para merecer uma nova reencarnação, para retomar o trabalho negligenciado, até recuperar o filho, complicado moralmente, espiritualmente, ou a filha. Assim é a questão da vida conjugal, né? Os casamentos aqui, a maioria são de prova. Como que o aluno é promovido sem passar na prova? A prova da paciência, da perseverança, do perdão, do amor infinito, né? Então, nosso caso é um caso de amor. Os pais na terra e as mães são mensageiros de Deus, mensageiros de amor, de boas maneiras, de bom comportamento, de honestidade. É preciso fazer da terra um mundo melhor. Ensinar aos filhos as lições de honestidade, as lições de dever, as lições de direito, as lições de fraternidade, de amor à humanidade, as lições de trabalho honesto, né? Ensinar para os filhos o amor de Deus, o amor de Jesus, né? A importância da vida espiritual. Tudo isso são princípios que os pais e as mães precisam ensinar os filhos. E é dentro desses princípios que nós vamos, então, ver aumentar o número de famílias que vivem em harmonia, né? Pela nossa mudança moral, pela nossa preocupação em viver a lei de Deus, né? Então, nós estamos terminando, nosso tempo está acabando. Nós cumprimentamos mais uma vez os pais que cumprem os seus deveres. Pedimos a Jesus que ajude aqueles que estão com dificuldade de cumprir esses deveres, que possam fazer uma boa reflexão, assistido pelos seus anjos de guarda, pelos seus anjos de guarda, pelos seus protetores familiares, que ninguém está desamparado, ninguém está só nesse mundo, não é? E nós pedimos a Deus também pelos pais e as mães que abandonaram os seus filhos e que encontram na espiritualidade muito sofrimento. Nós pedimos a Deus em benefício dos pais e as mães que praticaram aborto. Nós pedimos a Deus em favor de todas as famílias da terra, as mais simples, as mais humildes, as mais virtuosas, aquelas que estão mergulhadas no vício, na delinquência, na violência. Nós pedimos a Deus por elas. O amor do Pai alcança todos nós. Nós queremos viver dias melhores na terra. Então a gente tem que fazer a nossa parte. No Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, nos ensina Ivone Pereira, estão a resposta para todo e qualquer problema da humanidade. É no amor de Jesus que nós encontramos a solução dos nossos problemas. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus abençoe a cada pai e cada mãe na terra. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Seu Gilmar? Opa, estamos aqui. Agradecer a senhora, tá? Mais esse trabalho de divulgação. Esqueci de agradecer. Vamos agradecer os mentores da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, e agradecer os meus protetores da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, né? Que nos ajudaram, né? No estudo dessa lição de hoje. Nossos agradecimentos. Agradecer também ao pessoal que está assistindo o vídeo, o pessoal que vai assistir ainda, né? Aqueles que derem seu joinha. A gente falar também do nosso canal, Pátria do Evangelho. É lá no YouTube, para você pesquisar lá, você vai pesquisar canal Pátria do Evangelho. Não vai aparecer, você vai lá na seleção vai apurar lá, você vai marcar canais, aí pesquisa de novo que aparece. O canal está só com 38 pessoas. Eu já estou inscrita nesse canal. Né? E aí ele tem pouquinha divulgação. O YouTube entende que um canal com menos pessoas não precisa ser divulgado. Aí ele não, difícil aparecer.
né? Mas aqui no Facebook, graças a Deus, está crescendo bastante o nosso canal. A gente agradece a todos aqueles que têm um tempinho aí para visualizar os nossos vídeos, assistir e divulgar. É isso, né? Deus abençoe, Dacília. Muito obrigado, tá? Fica com Deus. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigado. Daqui uns dias a gente tem outro vídeo com a dona Silene, tá bom?